Salve, salve, meu querido George! Como foi de fim de ano? Você não sabe. Mas... Eu vou usar... Jornalismo verdade aqui. Fala. Jornalismo verdade. Bom dia. Bom dia. Boa tarde, Boa noite, né? Feliz ano novo, pronto. Feliz ano novo, né? Foi bem. Eu senti falta de você perguntar se eu estou bem, né? Porque você fez isso durante 2025. Exatamente. Estamos começando um podcast nosso, primeira edição de 2026. Estamos gravando ainda em 2025. Nem Natal chegou ainda, mas a gente tem direito a férias também, né? Sim, claro. Então a gente faz essas gravações de fim de ano, mas já projetando ano que vem e vamos começar aqui já lá no alto esse ano. E você sabe que, por coincidência, esse é o primeiro programa de 2026, mas o nosso último, né? Como apresentadores, né? Lá vem. Não. Vai. Ouça a voz do entrevistado. Chama o entrevistado e ouça. Não, é para substituir nós dois fácil. Pô, por favor, faça isso. Vlamir Mota Campos, presidente da Confederação Brasileira de Atletismo. Finalmente conseguimos fazer esse nosso podcast rolar. Vlamir, bem-vindo, obrigado. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Que é isso? Que voz é essa, meu amigo? Para, cara, não... Acabou? Pronto, fechou. Fechou, acabou. Muito bom. Obrigado pela generosidade. Que é isso, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado por aceitar o convite. Eu brinco finalmente porque eu acho que é um desejo mútuo que a gente tem de acertar as agendas e falar, vamos fazer. Aí eu falei, pô, precisamos falar, o atletismo está fazendo tanta coisa, a confederação está fazendo tanta coisa, tem tanta iniciativa. E aí eu falei, poxa, vamos aproveitar essa época de fim de ano. A gente veio numa toada de presidentes, CEOs, começando do Samir Chad, foi do CBF, veio o Arnon de NBA. Eu falei, não, vamos trazer o Vlamir também aqui, vamos entender esse nosso momento de Confederação Brasileira de Atletismo, mas não só isso, porque esse cara aqui, ele traz uma articulação para o bem do esporte, política, representativa, de algo que a gente fala já desde sempre, né? Não vai dar para fazer o esporte sem fazer política, mas, Vlamir, é um prazer recebê-lo, e queria começar exatamente que você contasse um pouquinho do momento da confederação, como o atletismo está hoje no Brasil, e aí a gente vai embora. Bom, obrigado, né? Como eu comentei, né, nos bastidores, é um prazer para mim estar aqui. Eu que sou um consumidor da máquina do esporte, eu que sou um consumidor dos maquinistas, e para mim, né, esse podcast de vocês são pílulas de conhecimento, eu faço questão de absorver muito, então estar aqui dialogando com vocês é um prazer fantástico. Vamos lá, de trás para frente, você falou de fazer política no esporte. Eu aprendi desde muito cedo que política é a arte de solucionar problemas. Então, nós temos que fazer o enfrentamento, e o esporte tem sim problemas, e para que a gente solucione, a gente primeiro tem que identificá-los e buscar solução. E por isso, não tem como não se fazer política, a política do bem, né? Principalmente, mas por que em Brasília? Porque tudo que você faz no esporte está baseado em normas legais, que você pode ou se conformar questionando, né, ou judicializar, ou trabalhar na construção dessas normas. É o que a gente vem fazendo e vem dando muito certo. A Confederação Brasileira de Atletismo passa por um momento muito legal, é um momento onde nós temos musculatura financeira para seguirmos aí durante toda essa gestão, durante todo esse ciclo. Então, é a primeira vez que nós conseguimos fazer isso. Então, nós conseguimos já para 2026, 27, 28, trabalhar num planejamento muito concreto, muito justo, porque eu já tenho as receitas, eu já tenho as datas, eu já tenho os eventos. E aí, o que a gente vem buscando também é potencializar cada vez mais esse gigante que é o atletismo brasileiro, e lembrando, corrida de rua é atletismo. Né? E aí, só fazendo um gancho, agora, 2026, estamos começando 2026, 11 mil corridas de rua previstas para 2026 no país, 14 milhões de praticantes, e isso é atletismo. Paralelo a isso, nós temos o atletismo de pista e campo crescendo bastante. 2025, Mundial de Tóquio, melhor participação do Brasil na história. E eu busco também, Eric e Jorge, que uma coisa que eu curto bastante é trabalhar a pedagogia do exemplo. Então eu costumo dizer para os atletas, vocês treinam todos os dias para ser os melhores do mundo, eu também, na gestão. Acho que essa é a diferença. Na gestão a gente tem que fazer com conhecimento. Eu respiro atletismo, como os atletas transpiram o atletismo, então acho que é por aí. Estou falando tudo isso por quê?
esse ano começa de forma muito especial, 12 de abril de 2026, Campeonato Mundial de Marcha Atlética em Brasília. Primeira vez no Hemisfério Sul, um evento gigante. Disputamos em 2024, 2025, né, com outros países, disputamos com a Espanha, com a Polônia, com o Equador, e deu muito certo recebemos o aval para essa candidatura, então queremos fazer o melhor campeonato mundial de marcha atlética da história, e já com outras perspectivas. Nós também aplicamos esse ano para que a gente receba no Brasil, em 2028, o Campeonato Mundial de Corrida de Rua. Muita gente fala, Vladimir, você busca problemas. Falou, não, eu acho que a gente tem que quebrar paradigmas, tem que fazer, né? E aí você tem que enfrentar, você tem que fazer o que nunca foi feito. Por que isso? Quanto mais eu tiver eventos no Brasil, é melhor para os nossos atletas, é melhor para a massificação da prova, é melhor para o marketing, é melhor para os nossos patrocinadores, é melhor para todo o ecossistema, gerar a economia do nosso país através da economia do esporte. Então, uma coisa puxa a outra. O ano que vem também, ano que vem não, né? 2026, nós realizaremos o Campeonato Sul-Americano Sub-18 no Brasil e, pela primeira vez, também na América Latina, a primeira vez na história, nós teremos um World Tour Challenger Bronze. Quer dizer, então, tirando a Diamond League, é a maior competição do atletismo mundial, nunca foi realizado na América Latina. Nós realizaremos em São Paulo no final de agosto. Isso vai ser muito legal também, tentando recuperar os GPs que nós já tivemos, né, lá atrás, há 20 anos, né, mas agora nesse modelo do Tour, repito, nós não tivemos nenhum na América Latina. Então vai ser um privilégio. Então é isso, momento muito bom, onde nós conseguimos, desde o início da nossa gestão, que começou em 2021, nós fomos reeleitos em abril de 2025, trazer esses eventos para o Brasil, oportunizar que os atletas estejam em todas as competições. 2025 foram 20 delegações internacionais, 509 atletas convocados. Isso é muito legal, você oportuniza, isso você tem espaço na mídia, você consegue entregar para os patrocinadores, e um patrocinador legal traz outro patrocinador legal, e esse ecossistema tem funcionado muito bem. Por falar em patrocinador, quais as fontes de receita atuais da Confederação e os patrocinadores? Legal, muito obrigado pela pergunta. Nós temos nosso patrocinador master, que é a Caixa e as Loterias Caixa. Renovamos esse contrato em julho de 2025, esse contrato vai até dezembro de 2028, então encerrando o ciclo Los Angeles, terceiro maior contrato da história da Caixa, são 90 milhões de reais a ser investido nesse período no atletismo. Nós temos o contrato, assinamos esse ano um contrato com a Fictor, também um contrato de 3 anos e meio até dezembro de 28, um contrato de 21 milhões de reais, contrato robusto, recurso direto. Temos o apoio do Comitê Olímpico do Brasil, e aí esse recurso do Comitê Olímpico não é um patrocínio, ele é um repasse. O Comitê Olímpico do Brasil recebe os recursos originários das loterias e divide parte entre as confederações. Então, a parte da CBAT para 2026, algo em torno de 11 milhões de reais. Nós temos outros patrocinadores que aí são mais questão de permuta. Então, Lindóia Verão, todos os nossos eventos, desde as nossas corridas de rua, todos os eventos de pista e campo, nós temos essa garantia da água mineral da Lindóia Verão, que é um contrato robusto também, até dezembro de 28. Nós temos Max Recovery, que é uma das principais empresas do mundo em equipamento para recovery esportivo, então nós temos também esse patrocínio até dezembro de 2028. Pista e campo, materiais esportivos, também até dezembro de 2028, e Play Piso, né? Play Piso, que é responsável pelos pisos Mondo, está construindo agora a pista do Ibirapuera, as pistas dos Jogos Olímpicos, os campeonatos mundiais são todas pista Mondo. Então esse contrato se resume na manutenção da nossa pista no Centro Nacional de Desenvolvimento de Atletismo Loterias Caixa. Então hoje são esses os nossos principais patrocinadores, além de recursos extras que nós conseguimos todos os anos. Então, por exemplo, 2025, fizemos um campeonato brasileiro no estado do Mato Grosso, conseguimos um apoio do governo de 380 mil reais. Com isso, nós realizamos o recurso e podemos utilizar para outras despesas os nossos recursos, que nós já temos nossos recursos ordinários, e eu sempre busco isso, né? Quer dizer, e ao final do ano a gente sempre tem recursos extras.
através dessas parcerias, né? Então nós fizemos, ano passado, governo do Mato Grosso, governo da Paraíba, governo de Pernambuco, né? Então isso faz uma diferença. Então, em linhas gerais, são esses os principais patrocinadores. Mas por ano, quanto é que daria assim? Não precisa ser tão preciso, mas só para ter uma 60 ideia. milhões, mais ou menos, 60 milhões de reais é o nosso orçamento anual. E vão ser usados para levar atleta para competição, para desenvolver e tudo mais, né? Mais ou menos isso. Tem coisas, Eric e Jorge, que eu acho muito legal, quando eu falei no início, né, do quebrar paradigmas. Essa é a missão principal, né? A missão de uma confederação, você realizar os campeonatos brasileiros, você formar as seleções, você levar as delegações. Mas quando eu assumi, eu tinha uma coisa na minha mente que dizia o seguinte: a federação e uma confederação, ela trabalha com o alto rendimento. E a dúvida era, quem nasce no alto rendimento? E eu falo, eu brinco, mas é verdade. Eu conheço uma pessoa que nasceu no alto rendimento, que é o Ronaldo da Costa, que na sua segunda maratona bateu o recorde mundial. Fora esse, né, cara, que é um extraterrestre. E um abraço, meu amigo Ronaldo da Costa, esse gigante campeão da São Silvestre também. Com base nisso, eu comecei a fazer um questionamento. Bom, ninguém nasce no alto rendimento. E aí, as pessoas da área da educação física, eu não sou da área da educação física, né? Minha formação é Direito com mestrado, meu mestrado é na área de Gestão Pública, mas me diziam o seguinte: Wlamir, você está equivocado. A iniciação é papel da escola, a formação é papel do clube e a confederação e a federação entram no alto rendimento. Falei, ok, estamos na Suíça, estamos nos Estados Unidos. Que escola que você tem iniciação num país onde nem é obrigatório mais a aula de educação física, diferente da nossa época, né? Que clube? A CBAT hoje ela tem mais de 200 equipes filiadas, a maioria são entidades do terceiro setor, institutos, associações, organizações. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque nós nos orgulhamos muito de hoje termos 85 centros de formação do atletismo espalhado pelo Brasil, onde nós trabalhamos crianças a partir de 6 anos de idade. Tá? Então, nós fomos a primeira confederação olímpica a fazer isso. E confesso a vocês aqui em off, né? Em off para todo mundo ver. Fui criticado na época porque diziam que eu não poderia fazer isso, que eu estava mudando o objeto da confederação e isso prejudicaria o trabalho final. Eu falei, olha, vocês não entenderam nada. Eu não vou tirar um centavo do alto rendimento para investir na base. Eu vou buscar um recurso novo para isso. Então, esses 85 centros de formação no atletismo, eles são entidades do terceiro setor. Pode ser um clube, mas não necessariamente. Então, hoje, nós oportunizamos para 7 mil crianças para que conheçam o atletismo a partir contato. Exatamente, para que tenham esse contato com o atletismo, e isso nós estamos hoje em 21 estados da federação. Isso se dá através de edital, então nós abrimos um edital público, a entidade se habilita para isso, tem alguns pré-requisitos muito simples, né, que é ser uma entidade formal, ter o seu estatuto, no seu CNPJ constar no CNAE, que é uma entidade que trabalha com o esporte, ter um profissional da educação física responsável e ter uma conta na Caixa. Então, nós fazemos repasses mensais para esses 85 centros para que possa apresentar o atletismo, e não é especialização precoce, é iniciação precoce. E aí vem a sacada. Muito mais do que formar um campeão, o objetivo disso é formar o cidadão. O objetivo disso é, eu não tenho dúvida nenhuma, o esporte, mas o atletismo, principalmente, é a maior ferramenta de transformação social que pode existir. Então, vem dando muito certo. Atendemos crianças de 6 a 23 anos de idade, crianças e jovens até 23 anos de idade. Muitos desses que entraram no Centrinho em 2021 hoje já fazem parte das seleções brasileiras de base, e eu não tenho dúvida nenhuma. Nós somos uma potência esportiva, nós precisamos colocar luz nos invisíveis. E esses centrinhos têm feito isso, né? Então, respondendo, além, né, dos eventos, de organizar os eventos, levar as delegações para todos, e isso é uma coisa que eu me orgulho muito. Desde que nós assumimos o CBAT em 2021, nós mantivemos a hegemonia, nós não perdemos nenhum campeonato sul-americano de nenhuma categoria, né? Tivemos a melhor participação em campeonatos mundiais, primeiro em Eudine em 23, agora em Tóquio em 2025, conquistamos 4 medalhas olímpicas. Então o caminho está sendo trilhado, né? E aí, muito por isso, pelos investimentos que vêm sendo feitos, e isso vem trazendo patrocínios também. Eu esqueci falar em patrocínios, eu esqueci um dos nossos principais patrocinadores, que é a Puma. E aí tem uma história que eu acho muito legal, e tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui.
O contrato, a Puma, quando nós assinamos o contrato em 2022, ela completava 75 anos de idade e ela nunca tinha patrocinado uma seleção brasileira. Então, pela primeira vez, Verdade. a Puma patrocina uma seleção brasileira e, para nossa alegria, foi a seleção brasileira de atletismo. Mas isso é muito pouco perto da importância. Meus amigos, esse é o contrato mais longevo do esporte brasileiro. Nós assinamos esse contrato por 10 anos, de 2022 até 2032. São 3 ciclos olímpicos. Aí eu te pergunto, quem que tem isso? Ninguém. E por que nós conseguimos? E eu me orgulho muito. Puma, uma empresa alemã, onde compliance é coisa séria, onde governança é coisa séria, após fazer uma análise gigantesca, eles concluíram que poderiam assinar conosco por 10 anos e vem dando muito certo. E isso atraiu outros patrocinadores também. Isso nos ajudou muito, inclusive, na renovação do contrato com a Caixa pelo ciclo olímpico, porque até então os contratos eram anuais. Né? Anuais. E eu entendia, né? Eu entendia o lado da Caixa. Nós temos 2 detalhes, né? As loterias Caixa, para patrocinar, para assinar um contrato, ela tem que ter 100% do recurso reservado. Então, se eu vou assinar um contrato por 3 anos, eu tenho que ter 100% desse recurso separado. As loterias já é diferente. A Caixa, perdão, o Banco Caixa já é diferente. Então, por essa razão, nosso contrato hoje é Caixa e loterias, os 2 juntos. Mas quando eles viram isso, opa, peraí, será que realmente eu tenho que me preocupar com alguma coisa extra-pista se uma empresa alemã, uma das gigantes do mundo, assinou por 10 anos? E vem dando muito certo. E também faço questão de falar, porque isso é muito legal, nesses nossos 5 anos de gestão, nós não tivemos nenhuma glosa de nenhum centavo no nosso contrato com a Caixa. Isso é muito legal. Também, que uma coisa puxa a outra, me permitem, até peço desculpas pelos links, mas eu gosto muito disso. Uma coisa que nós estabelecemos desde o início, foi, olha, governança é coisa muito séria. A CBAT já passou por problemas de gestão anteriormente, e quando eu me propus a ser presidente da CBAT, eu falei, olha, nós vamos transformar o atletismo brasileiro. Isso vai ser através da pedagogia do exemplo. Então, todos os anos, quando nós apresentamos nosso relatório de gestão, encaminhamos para a nossa Assembleia e é aprovado, eu faço questão de ter uma reunião com o presidente do Tribunal de Contas da União, entregar nosso relatório de gestão, presidente da Caixa, presidente da Comissão de Esporte da Câmara, presidente da Comissão de Esporte do Senado. É radicalizar na transparência, é mostrar o seguinte, olha, Tribunal de Contas, para mim, é uma ferramenta de gestão. Eu preciso que eles me orientem. Se tiver alguma coisa que não está em conformidade, por favor, me avise, porque é uma ferramenta de gestão. Então isso vem dando muito certo e por essa razão os patrocínios foram aparecendo, os contratos cada vez mais longevos e os investimentos sendo feitos e os resultados acontecendo. Então esse é o ecossistema fluindo. Mas, por exemplo, você falou dos centrinhos, né? Sim. Quais os principais desafios para conseguir massificar? Né? Porque, por exemplo, imagino, talvez, muito provavelmente você vai ter isso de maneira mais precisa. Quanto custa um centrinho desse? Porque, imagina, você tem que ter uma infraestrutura de qualidade, né? Tem que comunicar bem, tem que chegar até, né, a criança em si e isso se tornar algo atraente. Olhando tudo isso, qual o tamanho desse desafio para massificar? E você sacaneou, você chamou de centrinho, hein? É centrinho porque eu usei a dele! É centrinho, na verdade, o nome do programa... Porque você tem o Centrão. É o Centrão! Centro Nacional de Formação. Não, esse Centrão. Esse Centrão não, né? Centrão, estamos falando de atletismo. Não, mas o do centro... Mas é legal, boa. Bom, então só para nominar, né? Na CBAT, né? Nós temos o Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo, que fica em Bragança, Paulista. Aquele antigo, que era da rede. Que era da rede, passou, exatamente. Veio. Agora, né, desde 2018 está com o CBAT, nós fizemos várias melhorias, que é muito legal. Também destacando aqui, se eu não me engano, são só 3 confederações olímpicas que eu costumo dizer são chão de fábrica. Então nós temos o vôlei, o Radamés esteve aqui com vocês, inclusive, que tem a estrutura em Saquarema. Temos a CBF, né, que tem a Granja. E nós não temos outra. Bom, o tênis, ela tem alguma estrutura, algumas quadras ali em Florianópolis, na própria sede, outras estruturas não. E eu faço muita questão Judô disso. fez um tempo centro de informação e já
que foi na Bahia, né, aquele tempo, mas para mim isso é muito importante. Então é o Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo, não é um centro de treinamento, né? Então ali a gente desenvolve, inclusive respondendo metodologias, porque isso tem que ser uma realidade brasileira, e aí também, mais uma vez, como se faz? Desafio. Primeiro, oportunizar conhecer o atletismo. Apesar de ser uma modalidade a mais democrática que existe, eu digo, não é força de expressão, é que nenhuma modalidade tem tantos grupos de prova como o atletismo, que são 27, onde você encaixa qualquer biotipo. Prova você tem para o alto, para o baixo, para o gordo, para o magro, né? Então isso é muito legal, ninguém fica de fora. As mesmas provas que você tem, né, para o gênero masculino, você tem para o feminino, ninguém fica de fora. Desafio, primeiro, gestão de pessoas, capacitar aquele profissional de educação física para que ele possa trabalhar com atletismo. Por quê? Porque hoje o atletismo, do ponto de vista financeiro, de empregabilidade, ele não é atrativo. Nós temos poucos clubes profissionais que remuneram, então o desafio é isso, é você fazer com que aquele profissional de educação física não queira trabalhar só com futebol, só em academia ou só como personal, né? Então é mostrar o atletismo. Então, primeiro desafio, capacitar esse profissional e mostrar para ele que existe sim uma possibilidade de ele, através de um projeto social, ir crescendo, e aí ele pode entrar para a corrida de rua, que é um outro mercado gigante hoje, o mercado das assessorias. Então, primeiro desafio, pessoas, né? Esse é encontrar essa pessoa, capacitar essa pessoa. Segundo grande desafio, infraestrutura esportiva. E aí o atletismo tem mais uma vantagem. Por certo que para o rendimento você precisa numa pista, mas para a iniciação você faz num campo de futebol, você faz no pátio de uma escola, você faz numa praça. Então nós temos muitos dos nossos centrinhos, e são carinhosamente chamados de centrinhos mesmo, né, que são os centros de formação de atletismo que funcionam no pátio de uma escola, que funcionam numa praça, e essa é a grande sacada, né? Como eu falei no princípio, apresentar o atletismo, oportunizar, e aí eu faço questão também de rodar todos os estados, buscando parcerias com as prefeituras. Um outro desafio gigante, nós falamos na base da pirâmide. O atleta do atletismo, ele está na base da pirâmide, e abaixo do atletismo, você falou futebol, não, futebol está anos-luz acima. Abaixo do atletismo só o boxe, que você tem aquela criança que começa no boxe, muitas vezes para fugir de um caso, de um abuso sexual, de um assédio. Então, a base da pirâmide esportiva do Brasil, nós temos o boxe e o atletismo em cima. Então, nós trabalhamos com crianças que muitas vezes chegam num centrinho que não tomou um café da manhã, que não teve uma refeição, né? Então, esse é um outro grande desafio, e a gente vem trabalhando nesse sentido de oportunizar, de aperfeiçoar, de buscar parceria com essas outras entidades, sejam públicas, sejam privadas, mas para que a gente possa oferecer mais dignidade. Nós temos atletas que não têm um tênis no pé. E para mim é nesse que nós temos que chegar, né? De ele entender, aquela criança entender, falar, opa, eu costumo dizer o que meu treinador sempre dizia para mim. Ele falou, atletismo, você não tem que ser melhor que ninguém, você tem que ser melhor que você todos os dias. Se a gente convencer essa criança que o futuro dele depende só dele, ele vai fazer maravilhas. Mas a gente tem que oportunizar coisas básicas. Um profissional para orientá-lo, um lanche, um calçado no pé, que ele viva o seu sonho. Então eu costumo dizer, o pessoal fala, mas você não pode falar isso, não é politicamente correto. Eu falo, treinar é muito chato, competir é legal. Né? Então, para você convencer uma criança dessa, você tem que ter estímulo. Você tem que chegar e falar, olha, nós vamos fazer um festival, você vai participar de um evento, você vai viajar. Então, o grande desafio para massificar, é ter essas questões que parecem muito básicas, mas elas estão muito distantes de uma realidade Brasil, né? E a CBAT fez esse enfrentamento agora, para que vocês tenham ideia, um dos modelos que a gente está desenhando de aperfeiçoamento dos centrinhos é envolver as famílias, porque o que acontece? Nós temos centrinhos onde a criança está lá com 6 anos de idade e com 12 o pai chega e fala, olha, ele não vai poder continuar. Eu arrumei um emprego de R$200 para ele aqui para ser auxiliar numa quitanda e eu preciso desse recurso. Então nós estamos trabalhando agora para que a gente possa conceder uma bolsa, uma cesta básica
para cada família, de cada integrante do Centrinho, se ele tiver 80% de presença. Então eu não estou falando nem de resultado esportivo, eu estou pedindo que os pais... Presença, frequência, para poder mantê-lo. Exatamente, Eric. Então dia a dia. é que os pais entendam o seguinte, nós queremos auxiliar a formação do seu filho. Mantenha ele no projeto, porque hoje, também um fenômeno super interessante, hoje sobram bolsas de estudo universitárias para atletas, coisas que há 30 anos não existia. Então nós queremos que essas crianças tenham essa oportunidade. Então o desafio é mantê-la estimulada, motivada e ela entender que é possível sim ela ter uma transformação social através do esporte. Então esses são os maiores desafios do momento. Se você pudesse resumir, pessoas... Traz um pouquinho, antes disso. Isso, pronto, pode seguir. Pessoas, estrutura. Né? Estrutura, que a pessoas, a questão da capacitação dos profissionais, a infraestrutura, é isso. Os dois maiores desafios são esses mesmos. Né? E a manutenção dessa criança. Então não é só atrair. E eu falo, né? A retenção é base disso. A retenção é base, e eu costumo dizer, né? Nós temos que ter esses treinadores que sejam encantadores de jovens. Aquela criança ela tem que acreditar muito nesse treinador, né, para que ela fique, para que ela permaneça. E eu falei, nós precisamos, a motivação ela perpassa por você ter algo a oferecer. O quê? Uma competição. A criança tem que entender que aquele esforço, que aquele treinar no sol a sol, na chuva, vai resultar em alguma coisa pontual. Eu gosto de citar sempre um exemplo muito interessante. Eu estive visitando uma estrutura dessa em Uricuri, oeste de Pernambuco. E aí eu falando com o treinador e com as crianças, falando, olha, vocês estão vendo, se vocês se esforçarem, vocês podem ir para Recife. É uma loucura, você tem que atravessar o estado inteiro, sei lá, 12 horas de ônibus. Eu falei, quem aqui conhece a praia? Aí o professor me interrompeu, o professor Edinho, e falou o seguinte, falou, presidente, tem muitos aqui que não conhecem a chuva. O senhor está falando de conhecer a praia. Então são coisas assim, e eu arrepio de falar isso, que são coisas tão impactantes, falou, é lá que a gente tem que chegar, né? E as coisas estão girando. Você falou de investimento, né? Um investimento da CBAT anual, a média anual num centrinho, algo em torno de R$60 mil, tá? Por centrinho, investimento direto na CBAT, né, cada um desses 85, isso é dividido em categorias também, e todos os anos é feita uma avaliação, e esses centrinhos podem crescer, e aí ter mais repasse, né? Isso direto da CBAT. E tem centrinhos que tem outros parceiros, tudo mais, mas esse é o nosso, além da questão da capacitação, de toda a estrutura de imagem dos centrinhos, a parte de merchandising mesmo, para que tenha a divulgação, tudo isso é CBAT. E o que o Wlamir atleta tem de responsabilidade no meio dessa história? Cara, eu acho que muito, porque o Wlamir atleta foi uma criança sonhadora que saiu de Londrina e que praticou tudo antes do atletismo. Comecei com natação, vôlei, handebol, judô, até que um dia, foi muito interessante isso, eu estudava num colégio marista e tinha a Olimpíada Marista que tinham que se inscrever todas as modalidades, e a minha não tinha atletismo. E aí fizeram um catadão, né, entre aspas, quem quer fazer atletismo? Falei, tô dentro, vamos lá. Eu tinha 14 anos de idade. O que foi muito legal, nesse mesmo ano eu comecei o atletismo no mês de julho, e em outubro eu fui campeão brasileiro. Falei, opa, agora eu acho que achei meu caminho aqui. Esse esporte me achou. E depois disso, no ano seguinte, eu saí de Londrina, eu vim para Cubatão. Bom, primeiro ano eu treinei por carta, eu ainda estava fazendo o ensino médio. Depois eu vim para Cubatão, saí do conforto da minha casa para morar primeiro dentro de um vestiário desativado. Depois fui campeão sul-americano nesse mesmo ano, fui recordista sul-americano e fui promovido, passei a morar embaixo de uma arquibancada. Foi bem, hein? Fiquei legal. Mas enfim, aprendi muito com isso. Aprendi muito com isso e muito do que me forjou foi isso. Então a responsabilidade do Wlamir atleta foi o seguinte, eu sei o que faltava e o que eu não queria que faltasse para os atletas dessa nova geração, e eu achava que tinha capacidade para poder fazer alguma coisa diferente. Então essa minha experiência de atleta me falou, olha, isso dá certo, isso é legal, isso não é legal. E eu digo sempre também, o meu treinador falava algumas coisas, eu já citei uma delas aqui, que eu não tinha que ser melhor que ninguém, que eu tinha que ser melhor que eu.
E eu demorei para entender o que era isso. Eu falei, cara, eu não treino todo dia para ser melhor que eu quero ser melhor que todo mundo, eu quero ganhar, eu não quero só treinar. E aí, quando eu bati o recorde sul-americano pela primeira vez, isso foi no Estádio Nacional do Chile, ele me chamou na grade e falou, Wlamir, tá vendo? De tanto ser melhor que você todos os dias, hoje você foi melhor que todos da América do Sul que se propuseram a fazer o que você fez. E a parte mental disso passava por outra dica que eu falo para todos os atletas que é fantástico. Meu treinador falava o seguinte, Wlamir, quando você acordar e for escovar o dente, não é depois, não é em qualquer hora do dia, a hora que você for escovar o dente, você vai olhar para o espelho e vai falar, hoje eu vou ser melhor do que eu fui ontem. E eu entendi isso quando eu bati o recorde, falei, agora ninguém mais bate, então enquanto eu fui atleta, eu fui me superando e eu levo isso até hoje. Todos os dias da minha vida, quando eu acordo, vou escovar o dente e falo, eu vou ser melhor que eu fui ontem. Então o Wlamir atleta tem muito disso, essa vontade de ser melhor, essa vontade de fazer com que os atletas não tenham frustrações que eu tive. Por exemplo, recentemente nós tínhamos atletas que eram campeões brasileiros e sequer iam para um campeonato sul-americano, que você tinha delegações reduzidas, e então você não sabia, falou, mas o que eu preciso fazer para eu integrar uma seleção brasileira? Isso não estava claro. Quando nós assumimos, eu falei, isso não vai acontecer mais. Os campeões brasileiros vão e vamos tentar levar os segundos colocados e vamos para todas as competições. Por quê? Porque não só a questão da performance, o fato do atleta ir para uma seleção brasileira hoje possibilita ele ter uma bolsa internacional que pode ser o diferencial de ele seguir treinando ou não. Então, com base nas experiências e também coisas interessantes, falou, Wlamir, mas muita gente, quando eu assumi a CBAT, falou, você não é do atletismo? Eu falei, eu não sou mesmo. Deixa eu te contar uma historinha, né? Deixa eu te contar uma história. Colocando para hoje, eu tenho 56 anos de idade. Eu conheci minha esposa numa pista de atletismo, eu tinha 15, ela tinha 13. Você tem certeza que eu não sou do atletismo mesmo? Os meus melhores amigos são amigos que eu fiz no atletismo nas seleções de base há 40 anos. Então isso é muito legal. E também que fazer um registro que a gente tem que homenagear as pessoas, né? Se eu estou presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, eu devo muito a uma pessoa que para mim é o ídolo dos ídolos, que é Joaquim Cruz. Joaquim Carvalho Cruz, quando a CBAT estava em dificuldade, ele me ligou lá de San Diego, falou, Wlamir, precisamos de você, eu preciso que você enfrente um desafio para a gente transformar o atletismo brasileiro, você daí, eu daqui. Então isso é muito legal, porque o Joaquim para mim sempre foi uma referência e eu gosto de citar sempre também. Nós tínhamos antigamente aqueles meet internacional Sears Ford, começaram aqui em 1984, eu lembro de eu pegar um ônibus em Londrina, no ano que eu comecei, cara. Imagina uma criança com 14 anos de idade pegar um ônibus em Londrina, desembarcar aqui em São Paulo, pegar um táxi, ir para o Ibirapuera para assistir um meeting, para ver o Joaquim e voltar para casa à noite uma outra viagem de 9 horas. E hoje é um grande amigo, uma pessoa que dialoga com tudo isso. Mas é legal, na minha sala, na CBAT, inclusive eu tenho toda essa minha história. Então eu tenho lá a camiseta que eu bati o recorde sul-americano, quando eu tinha 17 anos de idade. E muita gente falou, mas por que você tem tudo isso aqui? Eu falei, para eu não esquecer que eu estou gestor, mas nas minhas veias circula sangue de atleta. Eu não posso esquecer jamais isso. Então eu tenho um pôster lá dessa competição que eu falei, que eu fui campeão brasileiro com 15 anos de idade. O pôster está lá na minha sala. Primeira medalha de um evento internacional, global, está lá na minha sala. Essa camiseta, o pódio do Campeonato Sul-Americano, o pódio do Bicampeonato Sul-Americano, para que eu veja isso todo dia, entendeu? É isso aqui que me move. E a jornada tem sido muito legal. Você trouxe agora aí um breve resumo da sua história como atleta, do que isso também fez com que você traga muitas coisas para essa fase como gestor. Mas no olhar do atleta, não estou comparando gerações, sim. Tá? Hoje é muito mais complexo ser um atleta de alta performance, considerando tudo que gira em torno do atleta. É rede social, é marketing, é posicionamento dos mais variados nas N situações. É mais complexo ele se manter extremamente focado durante anos e anos pensando em alta performance? Pergunta excelente. E tem os dois lados. Problemas que nós temos hoje, e é o maior problema. Saúde mental. Saúde mental. Na nossa época, eu estou falando há 30 anos atrás, tinha pouco estudo.
Então você não via falar muito em atleta com depressão, né, em essa cobrança. Parte disso, devemos muito às redes sociais, que ela pode ser uma ferramenta fantástica, como pode ser uma ferramenta extremamente destrutiva, e nós temos acompanhado isso. Atletas que estão super bem e aí não focam num evento porque viu uma postagem, porque leu uma crítica e aí se abalou. Então, a complexidade existe, penso eu, no excesso de informações que nós temos hoje, nessa dificuldade de filtrar essas informações, mas eu penso que ser atleta hoje é muito mais fácil do que era no passado. Digo muito mais fácil por vários aspectos. Nós não tínhamos bolsa, nós não tínhamos estímulos, nós não tínhamos no Brasil, no caso do atletismo, nem o básico, você não tinha uma sapatilha, né? Você tinha que importar, era uma dificuldade gigantesca. As dificuldades para você chegar numa competição, pistas, nós contávamos nos dedos as pistas sintéticas que haviam no Brasil. Hoje você tem tecnologia, você tem suplementação, você tem bolsas, você tem oportunidades. Então, mais uma vez, né, o atleta, o grande desafio é a questão da pergunta anterior, da massificação. Mas o atleta que já é do rendimento, que já tem os apoios para estar nos brasileiros. Aí nós temos o CBC hoje, né, que oferta passagem para todas as equipes, então isso facilita bastante. Então, complexo sim, mas penso que é mais fácil hoje do que antes. Hoje você tem mais condições, hoje você tem mais oportunidades, por certo que depende de cada um, né, de você saber vender a sua imagem, de você poder fazer, monetizar isso, mas você tem que entender que é necessário um foco. E principalmente hoje as mídias sociais, e você não lidar com esse equilíbrio emocional torna-se extremamente complexo. Mas, repito, penso que hoje é mais fácil, mas você precisa do norte, você precisa, em certos momentos, se desconectar e entender qual que é o propósito. Tanto que hoje nós temos muito mais problemas de atletas com a saúde mental do que a saúde física. Recuperar uma lesão é fácil, aspas, você tem tecnologias, você tem profissionais, coisa muito mais avançada. A saúde mental, não, né? Então, penso que a complexidade passa por isso. Muitas vezes a alta cobrança do próprio atleta. E eu vejo muitas vezes, né, o atleta vai mal. Mais uma vez, Joaquim Cruz fala uma coisa que eu acho fantástica. Ele fala, quando o atleta leva uma muleta para a competição, a coisa vai dar errada. Ou seja, quando você, antes de embarcar, já tem alguma desculpa, alguma coisa. Já tem pronto, olha, eu vou passar, né? A hora que eu sair da prova e eu passar pela imprensa, eu já sei o que eu vou falar. Eu falei, esqueça. Se você já programou o teu cérebro para dar errado, não vai dar certo. Você pode falar o que você ganhou, né? Exatamente. Até dá, E nós fazemos um trabalho, inclusive, pensando nisso, todas as seleções brasileiras, esse ano foram 20, nós fazemos um trabalho de media training com esses atletas, né? A questão de antidopagem, que para nós também é extremamente importante, no Jogo Limpo, fazemos palestras em todos os nossos eventos e todas as nossas delegações. Mas o mais importante é isso, é o atleta entender, e eu costumo dizer, né, em todas as competições, agora é hora de brilhar, né? Evento internacional, coloque o uniforme do Brasil, brilhe, para muitos isso pesa. E tem a complexidade. E eu brinco, né? Inclusive, falo, na minha época de atleta, eu dormia de uniforme. Sabe por quê? Porque diferente de hoje, que vocês têm o equipamento da Puma, um equipamento fantástico, na minha época você tinha que competir e devolver o uniforme. E eu com o uniforme eu me achava mais bonito, eu me achava mais forte, eu não queria que acabasse aquilo. E eu queria o seguinte, quando terminava uma competição, o que eu penso agora? Na próxima, eu quero estar numa seleção brasileira de novo. Então é isso, complexidade hoje perpassa muito mais pela autocobrança. Alguns atletas que querem o patrocinador, mas não querem o peso de entender que se você está sendo patrocinado é uma imagem que você está vendendo, e todo mundo quer uma imagem vitoriosa, uma imagem de superação. Então perpassa sim. Mais complexo sim, mais difícil não. As seleções, elas têm... psicólogo, você citou a questão da saúde mental, elas têm para um acompanhamento? Como é que funciona esse suporte? Então, nós não temos... A CBAT tem, dentro do nosso Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo, profissionais que estão lá. Então, fisioterapeutas, médico quando necessário, nutricionista, psicólogo. Nas delegações, as delegações do Comitê Olímpico do Brasil, onde nós vamos com a nossa equipe, tem
No dia a dia, nas nossas delegações, nós não temos um psicólogo. Nós temos, eventualmente, psicólogos nesses media training, que trabalham nessa capacitação, mas agora, para 2026, já tem essa previsão, né, que é necessário, sim, nós entendemos, principalmente nas seleções de base, que nós tenhamos um profissional da psicologia para acompanhar. Um profissional, um coach como o Moreno, né, gigante do vôlei, faz um trabalho fantástico no Comitê Olímpico do Brasil, nós precisamos. Nós não temos hoje em todas as seleções, não, mas é uma demanda aí a ser atendida em 2026. Vlamir, você falou no começo sobre os 11 mil corridas de rua que a gente vai ter para o Brasil, né? E aí é um outro bicho, que é o esporte de participação, que é aquele em que eu não sou espectador, eu sou atleta de baixa performance, diga sempre de passagem, né? Eu, no caso. Né? Não, eu também. Exatamente. Vou caminhar agora na São Silvestre. Ótimo. Não, vai caminhar não, você caminhou. Esse é o famoso... Eu não sei se eu estou vivo depois de ter participado da São Silvestre, porém estamos aqui. De repente é apenas um avatar. Estamos só em pensamento e tal. Esperamos que não. Tudo certo, tudo em paz, mas brincadeiras à parte, tem esse fenômeno da corrida de rua, que teve esse salto pós-pandemia, enfim, depois de um período, acho que agora é um novo momento, uma nova maneira e tudo mais. Qual o posicionamento da CBAT em relação à corrida de rua? Perfeito. Bom, vamos lá. A CBAT é responsável pela administração do atletismo brasileiro de todas as formas, em todos os grupos de prova. Corrida de rua é atletismo, então está no nosso guarda-chuva. A CBAT entra na organização disso, e mais uma vez, falando de política pública, falando de gestão, de lei. Nós trabalhamos bastante e conseguimos inserir na Lei Geral do Esporte, no artigo 153 da Lei Geral do Esporte, a obrigatoriedade para que todos os eventos com inscrição tenham a chancela das federações estaduais e da Confederação Brasileira. Por que isso? Corrida de rua, antes de mais nada, tem que ser uma experiência. Não é só você ir lá, pagar uma inscrição, fazer aquilo, terminar frustrado ou não terminar bem. O que é essa autorização, esse permit? É para que você que faça uma inscrição saiba que o percurso está aferido, que existem postos de hidratação onde deve ter, que existem ambulâncias proporcionais ao número de atletas, equipadas com o que é necessário para um pronto atendimento, para que existam sanitários, banheiros químicos para atender todo esse público, para que esses resultados sejam homologados, sejam certificados, para que os atletas da elite recebam a premiação ao final da competição, porque antes de nós alterarmos as nossas normas, tinha organizadores que levavam um ano para pagar, o outro parcelava em 12 vezes. Né? Então, com isso é uma realidade muito, muito recente. Sim. E aí, mais uma vez, eu costumo dizer, né, eu adoro quebrar paradigmas, até porque eu sou desafiado se você fala, Vlamir, isso é impossível. Eu falo, ok, então vamos tentar. Pode até ser, mas ótimo, vamos ver. Né? Então, nossa responsabilidade, organizar o setor de corrida de rua, no sentido de que cada vez mais o organizador entenda que corrida de rua não é uma atividade para um organizador amador, você envolve vidas. Né? A nossa maior atenção para a corrida de rua é com relação à integridade física dos atletas. Tá? Então, queremos massificar, isso é ótimo para o país. Para nós, para o rendimento também é importante, porque em muitas corridas de rua, Brasil afora, você detecta talentos. Isso é muito legal. Então, nossa responsabilidade, organizar todo esse ecossistema para que, ao fim e ao cabo de cada corrida, o atleta tenha uma experiência, seja ele o atleta de elite, seja o atleta amador, o recreacionista, mas que você queira voltar numa prova. Isso vem acontecendo bastante, mas ainda não são todos os organizadores que estão engajados nisso, deixando claro, corrida sem permit é uma corrida ilegal. Então, aproveitar, né, a audiência de vocês também para deixar muito claro. Quando você for fazer inscrição numa corrida de rua, procure saber se ela tem permit. Porque se ela não tiver, ela é um evento ilegal. E você pode estar colocando em risco a sua vida. Nós acompanhamos agora, pela massificação que eu falo hoje, 14 milhões de corredores no Brasil. Vlamir, mas esse número tem algum fundamento? Tem. Só de inscrição de provas, de prova a gente sabe, né? Você tem como avaliar, você tem o cadastro de todo esse universo. É uma coisa gigante. Por certo que também nós temos
acompanhado na mídia, infelizmente, muitos, quase todos os finais de semana, um óbito numa corrida de rua pela morte súbita. Isso é uma preocupação que nós devemos ter. Corrida de rua é saúde? Claro que é, e queremos que seja cada vez mais. Mas nós lançamos em abril desse ano, em abril de 2025, junto com a Sociedade Brasileira, buscamos a parceria da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte e da Associação Brasileira dos Organizadores de Corrida de Rua, uma campanha chamada Corrida Segura. O que nós queremos com isso? Conscientizar o atleta, seja ele amador ou não, que ele tem que passar por uma avaliação médica para saber se ele está em condições de praticar a corrida de rua. Nós tivemos um episódio, né, em 2025, muito lamentável, na maratona de Porto Alegre, onde um menino estava comemorando os seus 20 anos, correndo ao lado do pai e faleceu. Foi uma coisa assim tão inexplicável, mas o que foi identificado depois? Ele tinha uma cardiopatia pré-existente que nunca havia sido diagnosticada. Então, essa responsabilidade também é nossa, trabalhar essa conscientização. Eu quero que nós tenhamos cada vez mais corredores, mas eu quero que você, corredor, entenda que a corrida é legal se for para a sua saúde. E penso que, em se tratando do investimento, você falar que o atleta tem que fazer uma vez por ano, passar por uma avaliação, principalmente cardíaca, o investimento é tão pequeno, né? Você vai investir muito menos do que você paga na inscrição de uma prova, né? Então, é um apelo até que eu faço, né, para que todos tenham essa consciência. Então, papel da CBAT, organizar todo o ecossistema para que você tenha esses resultados homologados. Hoje também é importante. Todas as corridas de rua que têm o permit, seja ele das federações estaduais, que chama-se permit bronze, e da CBAT, permit prata e ouro, por exemplo, prata e ouro, obrigatoriamente tem que ter os exames antidoping, que isso é ótimo. A gente radicaliza nessa campanha do jogo limpo. Essas provas da CBAT, permit prata e ouro, inclusive, fazem parte do calendário da World Athletics. Então, o atleta tem como saber pela nossa entidade máxima, deixando claro, o World Athletics está para o atletismo como a FIFA está para o futebol. São todas competições, então, legalizadas que integram um sistema global. Crescimento gigantesco, e isso nos motivou, inclusive, a aproveitar, né, a oportunidade também, a audiência de vocês e o público de vocês, né, para colocar que nós aplicamos agora, em 2025, para recebermos o Campeonato Mundial de Corrida de Rua no Brasil em 2028. Agora, em 2026, o Campeonato Mundial será em Copenhague, né? Vamos fazer, inclusive, 5 etapas seletivas regionais e um Campeonato Brasileiro de Corrida de Rua, esclarecendo também que é muito legal falar, o Campeonato Brasileiro de Corrida de Rua, que percurso que tem isso? Milha, 5 quilômetros e o 21K. São essas 3 provas, então preparem para 2026, Campeonato Brasileiro de Corrida de Rua aberto a todos. Então nós vamos fazer as seletivas e nós vamos também, como eu falo, da gente descentralizar. Nós faremos 5 grandes eventos nas 5 regiões do país e os primeiros colocados serão pagos, terão todas as despesas pagas para vir para a grande final, para que a gente possa oportunizar. Então hoje nós temos um corredor que está lá no Nordeste, tem dificuldade de chegar em São Paulo ou no Rio, não está definido onde vai ser esse brasileiro, mas a CBAT vai pagar para que nós tenhamos os melhores. Você só tem que ser o melhor da tua região para estar aqui, então, para formar a seleção. É isso, então, isso está na alçada da CBAT, é um desafio gigante, e primeira coisa que eu busquei também, dentro da questão do fazer política, e que eu falo, arte de solucionar problemas, dialogar com todo mundo. A CBAT não dialogava com o mercado e muito menos com os organizadores. Havia um muro imaginário, entendeu? Que um não conversava com o outro porque os organizadores falavam, a CBAT não gosta da gente, e a CBAT falava, não, os organizadores querem passar à frente. E a primeira coisa que eu fiz foi chamar todo mundo à mesa. E eu vi que nós só tínhamos pontos em comum, né? E hoje isso vem fluindo muito legal. E o mercado entendendo e respondendo muito bem também. Qual o tempo de mandato como presidente? 4 anos. 4 anos. 4 anos, pela Lei Geral do Esporte. Não vai reeleger. São 4 anos permitido uma única reeleição. Eu estou já fui reeleito, então meu mandato vai até março de 2029. Tá. Eu pergunto isso porque o Radamés esteve aqui, né? E ele, na visão dele, ele acredita que o mandato de cada presidente tem que ser um maior período. Por quê? Porque entra uma série de aspectos, como articulações importantes, política esportiva. Você entende
que é importante que o mandato de cada presidente tenha um período maior, para que possa se trabalhar não só internamente no Brasil, como também em relação às instituições, aos órgãos internacionais, para fazer as articulações necessárias? Eu entendo que 4 anos, permitido uma reeleição, é um tempo suficiente. Me agrada muito isso. 4 anos é muito pouco. Se você pensar num mandato, é difícil você planejar um ciclo olímpico e executar em 4 anos. Eu acho muito difícil. 8 anos eu acho um tempo razoável. Fazer aqui mais um parênteses. Se nós formos discutir numa preparação olímpica, você precisaria de 12 anos. Tá? Mas eu não necessariamente acredito que tenha que ter um mandato. Eu entendo que 2 mandatos de 4 anos é muito bom, e nós vemos o histórico do Brasil, onde nós tínhamos cartolas, nós tínhamos presidentes que ficaram uma eternidade e nem por isso fizeram nada que que tivesse contribuído para o desenvolvimento do esporte. Então eu entendo que 2 mandatos de 4 anos é um tempo legal. Você tem que correr atrás, não existe a zona de conforto do depois eu faço, ou se não der agora, eu faço depois, né? Então entendo que 2 de 4 anos tá bem legal, tá justo, tá razoável, e penso que mais que isso seria prejudicial. E a minha comparação é com relação ao que nós tínhamos no passado, né? Nós tivemos vários presidentes com 20 anos, com 25, com 30 anos, alguns fizeram algumas coisas, outros não, né? Então viraram projetos pessoais, mas 2 mandatos eu acho que está legal. E Wlamir, como é que a tua experiência na gestão pública ali é usada hoje nesse dia a dia de CBAT? Isso é importantíssimo, né? Eu costumo dizer que eu me coloco sempre como um operário, né, do esporte brasileiro, não só do atletismo. E a minha experiência como consultor legislativo por quase 30 anos fez com que eu conhecesse o processo legislativo. O que é o processo legislativo, em linhas gerais? Cara, é você transformar uma ideia numa norma legal. Então, muita gente fala, não, mas o meu advogado falou isso, o meu advogado aquilo. O advogado trabalha com o que está positivado, ele trabalha com a lei. O consultor legislativo trabalha onde se esgota a lei, onde existe a necessidade de você ter uma nova norma ou aperfeiçoar. Então, o que eu tenho feito, e aí também me colocando à disposição e somando esforços, não só o Comitê Olímpico do Brasil, o Comitê Paralímpico, Comitê Brasileiro de Clubes paralímpicos, é fazer essa ponte, ou seja, eu sei instrumentalizar isso. Uma coisa é você chegar para um deputado, para um senador, falar, olha, eu gostaria disso. Outra coisa é você levar uma minuta de proposta, e é o que eu faço sempre. Eu falei para vocês com relação à alteração que nós fizemos na Lei Geral do Esporte, o artigo 153. Eu não fui fazer um pedido, eu levei uma minuta de uma emenda com uma fundamentação. Falei, olha, é isso que nós precisamos. Fui conversar com a relatora da matéria, com todos os deputados integrantes da Comissão de Esporte, depois do Senado, depois nos plenários. Então, não é só levar uma ideia, é o famoso ensinar a pescar. Eu preciso disso, o caminho é esse. Então, o papel que eu faço hoje, que eu me orgulho muito, é muito mais isso, é de ser alguém que vai com a lanterna na frente, tá? E isso tem dado muito certo, e tenho que agradecer todo o movimento que tem respeitado muito disso. Eu sou acionado bastante agora, inclusive, final de 2025, a Câmara realizou pelo terceiro ano consecutivo o Fórum Legislativo do Esporte. Eu fui o único presidente de Confederação Olímpica convidado a ser palestrante. Então isso não é em detrimento dos outros, mas é a minha expertise que eu tenho que colocar em favor de todo mundo. E tem dado muito certo, né? O movimento olímpico também, hoje, o movimento olímpico não, o esporte brasileiro, ele nunca foi unido e nós temos que aprender com a cultura, e a gente tem trabalhado nisso, né, nessas conexões, nesse trabalho de rede. Isso ficou muito claro com a aprovação da nova lei de incentivo ao esporte, quando pela primeira vez todas as entidades esportivas se mobilizaram em conjunto, e foi muito legal porque quando o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, anunciou o resultado da votação, que foi aprovado por unanimidade, primeiro na comissão especial, depois do plenário da Câmara, depois no plenário do Senado, mas o presidente Hugo Motta falou o seguinte, que me chamou muita atenção. Ele falou, nessa noite o esporte mostrou que tem o poder de unir o país. Eu acredito muito nisso. No esporte, como uma ferramenta de transformação social, numa ferramenta de conscientização, né? Então, a minha função é isso, é
fazer essas conexões é trabalhar no sentido sempre extremamente proativo, não só de lançar uma ideia ou de fazer uma mobilização, não, é trabalhar na construção, é colocar a mão na massa, é participar como peça integrante do processo. Tem dado certo, o esporte está super unido, isso é muito legal, espero que continue, e que para que a gente faça um paralelo, que eu gosto muito de falar nisso. O esporte brasileiro é gigante. O PIB do esporte em 2023 foi de 183 bilhões e 400 milhões de reais. Quem sabe disso? Pouquíssimas pessoas. Bom, Valamir, mas o que significa isso? Significa 1,69% do PIB. Ok, mas e qual o paralelo? A cultura, que é super organizada, tem 1,55% do PIB. O esporte é muito maior que a cultura e o potencial de crescimento gigante. Empregos diretos gerados no esporte, 3 milhões e 300 mil empregos. O que nós precisamos? Somar todos esses esforços, mostrar para o mercado essa importância, mostrar principalmente para os governos, porque nós precisamos de políticas públicas para o esporte, como nós temos para a cultura. Por que nós temos para a cultura e não temos para o esporte? Porque a cultura se mobiliza, a cultura é unida. A cultura participa de eventos. Nós temos um Congresso Nacional da Cultura, não temos do esporte. Nós não temos um evento anual estatal para discutir o esporte brasileiro. Nós nunca tivemos. Passou da hora desse ecossistema se comunicar. Mas depende de quem? De nós. Nós, enquanto gestores esportivos... A indústria tem que se mobilizar, não é? Por certo que sim. Agora, nós que temos o principal ativo, que são os atletas, temos que dialogar com o governo, temos que dialogar no parlamento. Mais uma vez, mobilizamos, né? O COB levou a comissão de atletas para o Congresso. Quem não quer tirar uma foto ao lado do Emanuel, dos nossos ídolos? Isso é super importante, mas nós temos que estar conectados. Isso nunca aconteceu. Então eu, modestamente, sou uma pecinha nesse quebra-cabeça que tenho contribuído para isso. E os resultados têm sido super positivos. Qual a sua análise sobre a criação da Universidade Federal do Esporte? Então, eu estive presente, né, no lançamento, eu fui convidado, fui pego de surpresa, porque eu não conhecia um projeto até então, né, não existia, isso não foi dialogado. Então, em linhas gerais, toda iniciativa voltada ao esporte, principalmente quando se trata de capacitação, é muito bem-vinda. Mas penso que deveria ter sido dialogado com todo o ecossistema, né? Isso não foi. Isso vai ser trabalhado agora através de um projeto de lei e aí sim eu acho que acontecerão os grandes debates. O modelo ainda não está claro, mas já tem um avanço, porque o projeto embrionário era a Universidade do Futebol. Então, houve uma mudança para a Universidade do Esporte, a Universidade Federal do Esporte, que é muito legal. Objetivos iniciais, colocados assim, muito en passant. Capacitação de treinadores, capacitação de gestores e algumas especializações. Onde vai funcionar a princípio? Uma estrutura física em Brasília. Acho que é muito pouco. Para mim não faz muito sentido. Penso que ela deveria estar conectada com vários polos das universidades federais em todo o país. Ela deveria ser conectada em rede, para que você possa oportunizar no país todo. Então, resumindo, a ideia é muito boa, o modelo ainda ele é embrionário, sou favorável, sim, entendo que toda a capacitação que se possa ofertar, e aí, mais uma vez, destacando, nós precisamos formar gestores esportivos. Nós precisamos do professor, nós precisamos do treinador, mas se nós não tivermos o gestor, nós não temos as estruturas, nós não temos o recurso, nós não temos as entregas. Então, a ideia muito legal, porém, embrionária, difícil uma avaliação com relação à efetividade do resultado dela. Falta dinheiro para o esporte? Penso que não e justifico, e muita gente me crucifica por isso. Falou, Valamir, não tenho dinheiro, falta dinheiro. Dentro do próprio comitê, você consegue. Cara, eu corro atrás. Eu não fico sentado na minha sala no ar-condicionado esperando um patrocinador bater na minha porta. Né? Nós fazemos um planejamento, nós organizamos a CBAT do ponto de vista da gestão, do ponto de vista do compliance, e vamos lá. Lei de incentivo ao esporte. Pouquíssimos países têm uma lei tão robusta como a nossa. 2024, 1 bilhão e 60 milhões de reais
disponíveis para a lei de incentivo ao esporte, renúncia fiscal que foi injetado no esporte. O que nós precisamos? Projetos. Agora, com a alteração da lei geral, da lei de incentivo ao esporte, que a alíquota de renúncia fiscal passou de 2% para 3% da pessoa jurídica, nós estamos falando de um potencial para 2027 de 1 bilhão e 500 milhões de reais. É muito dinheiro. O que falta, mais uma vez? Capacitação dos gestores para que eles entendam que para você acessar esse recurso, que é fruto de renúncia fiscal, então, em tese, é um recurso público, porque ele, se não fosse utilizado no projeto, ele seria uma receita. É necessário que você tenha parâmetros mínimos de governança, que você respeite a Lei Geral do Esporte, e aí, mais uma vez, que o gestor limite a 2 mandatos, isso é extremo, que tenha alternância de poder, que você tenha todas as certidões negativas, sejam elas tributárias, sejam elas trabalhistas, você tem que ter entidades enxutas, entidades bem estruturadas. É difícil? Não, não é. Uma entidade do terceiro setor consegue fazer isso, é o básico. Então, falta recurso? Não. Para mim, faltam projetos e falta sim uma conscientização. Eu vejo muitos empresários, tem essas coisas, né, no Brasil, no mundo é assim, mas no Brasil mais. Eu ouvi dizer, então vários empresários que eu vou conversar falaram, olha, você usa a lei de incentivos, você usa a renúncia fiscal para incentivo? Não, Deus me livre, eu quero distância. Eu falei, mas por quê? Você vai pagar de qualquer jeito. Não, porque se eu utilizar, se eu apoiar um projeto incentivado, a receita vai ficar em cima de mim, vai ter uma devassa nas minhas contas. Isso não existe, entendeu? Até porque se a Receita quiser fazer, ela vai fazer de qualquer forma. Hoje está tudo sistematizado. Então tem esse pré-conceito de muitas empresas não quererem participar, não querer apoiar, né, fazer uso da lei de incentivo ao esporte, o que é um erro, mas mesmo assim, com uma pequena fração utilizando, nós falamos em 2024 de 1 bilhão e 60 milhões. Então, não falta. Por certo que podemos falar que falta recurso direto, recurso estatal direto, aporte de recurso do Ministério do Esporte, mas nós temos outras fontes, né? Nós temos, por exemplo, a lei das loterias, que é fantástico. Só o Comitê Olímpico do Brasil, 2025, mais de 500 milhões de reais. Então nós temos que entender que existem recursos. Muita gente fala, mas esse recurso não chega na ponta. É que faltam projetos. Nós estamos muito acostumados também de colocar que tudo é o Estado. Eu penso diferente, com todo respeito de quem pensa que tudo é o Estado, eu penso que não. Eu penso que o Estado é uma parte. Agora, se a entidade não fizer a sua parte, nós temos que buscar recursos na iniciativa privada, isso é fato. E o recurso aí está. E falo como a CBAT, porque muita gente fala, difícil falar é fácil, difícil fazer. Nós fazemos na CBAT. Então, se eu falo que nós temos uma previsão orçamentária, uma receita já muito legal até dezembro de 2028, não foi porque caiu do céu. Nós trabalhamos, nós corremos, e nem estamos falando de lei de incentivo ao esporte. Todo esse recurso que nós estamos falando são patrocínio direto. Tá? Então, existe... É burocrático? Muita gente fala, tinha que ser menos burocrático. Com todo respeito, não. São recursos públicos, são recursos que não... nosso, né? Recurso nosso. E aí, o que eu sempre falo também, Eric, você tem que entender o seguinte, esse recurso que vai para a renúncia, da renúncia fiscal que vai para o esporte, ele poderia ir para a segurança, para a saúde, para a educação, que são necessidades fantásticas do Estado brasileiro, mas que o esporte dialoga com todas. Se você tem um projeto social do esporte, ele dialoga com segurança, com saúde, com educação. Então, ele é burocrático? E tem que ser. É recurso público. Ninguém tem o direito de desperdiçar esse recurso. O Estado também não tem que ter essa dúvida, bom, mas será que esse recurso vai chegar no seu destino? Então, em linhas gerais é isso. Não faltam projetos, falta capacitação, falta conscientização, principalmente de municípios, eu falo, porque uma coisa que eu me orgulho muito, todos os anos eu faço questão de rodar o Brasil inteiro. 2025 foram 25 estados, faltaram 2 apenas, buscando parcerias, mostrando as federações, apresentando a CBAT, fazendo essas conexões. Nós temos poucas leis de incentivo em municípios, nós temos pouco investimento nos estados, alguns com programas muito legais, tanto de lei de incentivo, quanto de Bolsa Atleta, Bolsa Treinador, o que é muito legal.
A maioria dos prefeitos falam o seguinte, falou, Vlamir, eu não tenho dinheiro para o esporte porque eu tenho outras prioridades. Eu não consigo atender o esporte. A partir do momento que a gente convence esse prefeito de que esporte é uma política pública que está conectada com todo esse ecossistema, com as maiores necessidades dele, que é saúde, segurança e educação. E aí eu falo, desde aquela criança, que eu comentei, voltando mais uma vez dos centrinhos, se eu pego essa criança antes dela conhecer as drogas, cara, eu vou encaminhar essa criança. Se essa criança já conheceu as drogas, o custo para tirá-lo vai ser muito maior. Se eu ofereço um programa para terceira idade, né, e todo tipo de esporte, eu vou estar diminuindo a fila no posto de saúde. É muito mais barato investir no esporte do que na saúde depois. Então, quando você tem essa conexão, o prefeito fala, pô, realmente, era uma coisa, eu não tinha pensado por esse lado. É uma questão cultural, é uma questão que nós temos que trabalhar, é cultural e até do ponto de vista político, quantas vezes nós vimos isso? A última secretaria sindicada é o esporte, que é uma composição política e todo mundo que já foi contemplado, em todos os casos, ó, só tem o esporte para você, então tá, então vai para o esporte. Pessoas que não são de esporte, pessoas que não pensam nessa política, é uma questão cultural. Vem mudando, eu acho que nós temos um tempo, uma maturação para isso, mas eu costumo dizer também, nós não podemos esperar isso, nós temos que fazer a nossa parte. É muito cômodo você transferir responsabilidade, é muito cômodo você falar, se o Estado fizesse, não. Pensa o seguinte, se o Estado não fizer, quem vai fazer? É você. E eu vejo muitos gestores reclamam, não, mas alguém te obrigou a ser presidente da confederação? Alguém te obrigou a ser presidente de uma confederação, de uma federação? Não. A partir do momento que você apresentou o seu nome, busque soluções. É isso. Apontar o dedo, reclamar, é muito fácil, né? E cabe a nós, mais uma vez, pedagogia do exemplo, entendeu? Motive o seu atleta através do seu exemplo. Faça o que ele espera que você faça. E não transfira a responsabilidade. Mas é isso. Temos dinheiro sim, é necessário, sempre mais. Não tenha dúvida nenhuma. Penso que o mercado pode aportar mais e não é que o mercado não queira. O mercado tem que ter segurança para isso. O mercado tem que entender do retorno disso. E esse retorno, hoje, para que vocês tenham ideia, inclusive, falo aqui um exemplo da Caixa, que eu acho muito legal. A Caixa, as loterias Caixa hoje são o patrocinador master do Comitê Olímpico do Brasil, são 140 milhões de reais no ciclo olímpico, do Comitê Paralímpico Brasileiro, 140 milhões de reais. Mas o que eles pensam? O que eles querem? O que a Caixa, as loterias Caixa querem? A medalha olímpica? Não. A transformação social. E isso é muito legal. Nós temos, inclusive, muitos projetos que a gente vai apresentar do alto rendimento, o empresário não quer. O empresário quer aquele projeto da iniciação. No nosso caso, contrato de patrocínio com a Fictor, assinado no final de 2025, 21 milhões, 100% para centrinhos e para base. Não entra no rendimento. É o investimento no, aspas, o invisível. É o oportunizar. Eu acho que o futuro do esporte brasileiro passa por isso. Não adianta a gente contar com ídolos, com referências que surgem de tempos em tempos. Nós temos que formar, nós temos que massificar, e nós não temos no país hoje. Seja por falta de infraestrutura esportiva, isso é um problema que nós temos em todo o país, mas muito mais. É a falta de você startar, é a falta do esporte estar na escola, é o fato das confederações entenderem que quanto mais massificar, a perspectiva, o potencial, né, de talentos vai ser muito maior. Então é sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto é um desafio de todos, mas eu acho super possível. Eu entendo que quando nós estivermos conectados todos nisso, nós não vamos mais estar falando em 20 e 21 medalhas olímpicas. A gente dobra isso, entendeu? Isso penso que em 3 ciclos olímpicos a gente vai conseguir. E dentro de tudo isso que você falou, como é que a gente chega em Los Angeles 2028? Em qual estágio a gente chega? Vamos olhando chegar... CBAT, né? Sim, o atletismo brasileiro vai chegar muito bem, né? Nós temos aí atletas já consolidados e vamos lá, Caio Bonfim, acima da curva, vice-campeão olímpico em Paris, 2 medalhas agora, foi campeão mundial em Tóquio, vai chegar super bem para Los Angeles. Nós temos uma galerinha vindo, né, principalmente nas provas de arremesso, lançamento e de velocidade,
uma galera sub-20 que já vai chegar em Los Angeles muito bem. Acredito que nós faremos uma campanha muito legal e temos essa responsabilidade dobrada, né? Não sei se é do conhecimento de todos, pela primeira vez os Jogos Olímpicos começam com o atletismo, né? Os Jogos Olímpicos sempre, historicamente, começam com os esportes aquáticos, né? E agora em Los Angeles, por ser o principal esporte dos Estados Unidos, foi mudada essa programação. Perspectiva, estamos trabalhando aí em 4 medalhas olímpicas, um desafio gigante. O atletismo, ele vem se desenvolvendo no mundo todo. Agora nós tivemos em Tóquio um fenômeno que foi muito legal. Nós tivemos 200 países inscritos, 199 países que participaram, um não conseguiu entrar no Japão, e 50 países medalhando. Ou seja, está muito diversificado, está muito plural. E o que é ótimo para nós. Mas vamos chegar bem, nós temos uma base boa, nós temos Esses 2 anos vão nos mostrar muita coisa. Por essa razão também, nós estamos trazendo grandes eventos para o Brasil para que a gente possa trabalhar muito bem esse ciclo. Mas as nossas perspectivas são as melhores com base em resultados que já vêm acontecendo. Mundial de Tóquio 2025, melhor resultado da história. Nós teremos ainda um Mundial em 2027 na China, que vai ser um grande termômetro, mas o trabalho está encaminhado. Então, acredito sim numa melhoria da nossa campanha, contribuindo assim com o time Brasil. O atletismo, que é o segundo esporte com mais medalhas olímpicas, né, nós temos 21, o judô é o principal, é o maior, tem 28, mas a gente quer subir bem esse número. Muito bem, seu George. Sim. Já que ele é frequentador assíduo, Ele é frequentador. quero ver se ele está preparado. Com essa voz. Mas você viu como o cara é articulado? Você continua insistindo na pergunta durante anos, né? E eu não vou errar agora. Começamos 2026 tentando. Vamos ver. Chegou a hora do momento, George. Na sua vida pessoal, quando que o impossível, que não faz parte do seu vocabulário, ele foi impossível? Que o impossível foi impossível? Na sua vida pessoal. Não teve esse momento ainda. E eu coloco um parênteses aqui que eu acho muito legal. Quando que eu descobri isso? Em 2008, com 38 anos de idade, eu tive diagnosticado um câncer estadiamento nível 3. Um câncer linfático, eu não sentia absolutamente nada. Eu tinha 3 filhos pequenos e não sentia nada. E aí fui fazer um exame, passa por um médico, passa por depois de 6 médicos, falou, olha, câncer linfático estadiamento 3, sua vida para hoje para ser dedicada 100%. E eu me emociono ainda porque foi uma escola de vida para mim e vocês vão entender onde é que o atletismo entrou nisso e foi quando eu entendi que não existe impossível. Eu fiz todo o meu tratamento em São Paulo, no Hospital AC Camargo, e na primeira conversa que eu tive com o médico, ele falou, Vlamir, eu tenho 3 perguntas, 3 colocações para você, a depender da tua resposta, você continua comigo, a depender você vai procurar, a gente vai para outro médico da equipe. Primeira coisa, não culpe Deus. E para mim foi muito louco, né? Alguém da ciência falando não culpe Deus. E foi louco, Éric, porque a primeira coisa que eu pensei quando eu tive diagnosticado, ele sacou que eu recebi o diagnóstico, eu falei, por que eu, Deus? Cara, eu acho que eu sou um cara do bem, eu sou um bom pai, um bom marido, um bom filho, né? Entendo que sempre pautei minha vida por fazer o bem, porque e eu acredito nisso, fazer o bem faz bem. Por que eu? Ele falou, não culpe Deus, ele vai te mostrar um propósito. Segunda coisa, não procure nada na internet que o Dr. Google pode falar que você está morto ou que você está muito bem. E não abra nenhum exame que não estiver na minha presença. Aí veio a grande sacada. Para que a gente começar, eu respondi, ok, começamos o tratamento. Ele falou, Vlamir, ele procurou, ele conversou com várias pessoas da minha família, ele conversou com o meu treinador, ele fez uma anamnese para saber quem é o Vlamir, como é que a gente vai enfrentar isso. Ele falou, Vlamir, você foi atleta de rendimento, né? Imagina que loucura isso, eu já tinha parado há 20 anos. Eu falei, fui. Ele falou, quando você treinava, você sentia dor? Eu falei, sentia. Ele falou, quando você treinava, você pensou em desistir? Ele falou, sentia dor, você vai sentir dor. Ele falou, quando você treinava, você pensou em desistir? Eu falei, não. Ele falou, ótimo, porque aqui você não vai poder desistir. Quando você treinava por algum propósito? O que era? O que te motivava? Era uma medalha? Era uma convocação? Era uma seleção? Eu falei, pois é, agora
é pela sua vida. Eu acho que não tem mais nada acima disso para você, né? Falei, não. Falei, então vamos fazer um compromisso. A partir de agora, eu deixo de ser teu médico e passo a ser teu treinador. E você deixa de ser o consultor legislativo e volta a ser o atleta. Vamos vencer juntos. Para mim isso foi um choque tão grande, e a princípio seria um tratamento de 9 meses, que acabou levando 4 anos. Foram 11 cirurgias, foi uma coisa... Em muitos momentos eu me senti uma vela, aquela vela que está apagando e que você tem que fazer o possível para não bater um ventinho. E eu lembrava tudo que eu passei treinando. Né? De treinar, e treinando em Cubatão, gente, chuva ácida caindo e todo mundo correndo, eu não sabia porque eu não era de Cubatão. Aí falou, mas por que eu estou aqui? Eu lembrava de eu morando naquele vestiário, depois de eu ouvindo o hino nacional num campeonato sul-americano. Resumindo a história, quando eu recebi, fui liberado, que eu estava curado, mas não foi por simples assim, eu voltei a ter câncer depois. Mas enfim, eu falei, gente, eu jamais esperava que 20 anos depois de eu ter parado, o atletismo seria tão importante na minha vida como foi. Então eu falo que eu devo muito da minha vida ao atletismo. E eu falei, então eu tenho que voltar para o atletismo de alguma forma para que mais pessoas tenham essa experiência que eu tive de entender que o esporte nos faz forte, nos faz melhores e nos faz entender que nós somos donos do nosso destino e que não existe o impossível. Então, a partir desse momento, eu deletei o impossível e posso afirmar, em nenhum momento da minha vida, respondendo muito pontualmente, o impossível foi impossível. Tudo que eu projetei e muitas coisas que eu não projetei, meus melhores sonhos se realizaram, sabe? Então, eu acho que, e me motivo muito por isso, né? Muito por isso. Comentava, né, antes, agora, eu rodo com o meu carro todo ano, 80 mil quilômetros para cima e para baixo, eu faço 130 voos por ano. Por quê? Porque atletismo para mim é missão. Eu entendo que tem algum propósito para isso. E não tem nada do que eu busquei na minha vida até hoje, nada. Falou, Vlamir, você tinha alguma coisa? E eu falo de coisas muito simples, desde questão de vaidade, né? Quando eu era novinho, nossa, olha, caneta Montblanc, legal, para um dia eu vou ter uma. Ok, vamos lá trabalhar, canetinha, legal. Coisas materiais que hoje são fúteis, mas são legais. Putz, eu quero ter uma Mercedes. Ok, vamos lá, trabalha, conquista e vai. Então, todos os meus sonhos foram realizados com muito trabalho, com muita missão, né? E é isso. Então, até hoje não tem, olha, eu quis isso, mas isso foi impossível. Não foi. Não foi. Peço até desculpas, mas é que faz parte, né? A gente está falando aqui, eu acho legal abrir o coração, porque isso para mim tem uma importância gigante, né? Quer dizer, o pessoal muitas vezes fala, Vlamir, parece que você gostou de ter câncer. Eu falo, jamais, mas eu aprendi muito com o câncer. E aí, concluindo, né, que eu falei que o médico falou, não culpe Deus, porque tem um propósito para você. Então, quando eu tinha lá meus 42 anos, falei, gente, eu conheci um Vlamir que eu não conhecia. Falei, eu queria conhecer esse Vlamir quando eu era atleta. Eu teria ido muito mais longe. Se eu conhecesse, se eu soubesse que eu tinha forças que eu demonstrei e que eu vi no enfrentamento do câncer, que eu jamais imaginei possuir, eu teria sido um atleta muito melhor. Né? E aí eu falei, agora eu tenho isso. E passa pela capacidade mental. Eu falei, eu queria saber que eu tinha essa força mental e que eu conseguiria realizar tudo o que eu quisesse. Eu queria ter tido, não digo a experiência do câncer, mas a experiência de autoconhecimento que o câncer me deu. Então, isso faz com que eu esteja sempre de bem com a vida. O pessoal, até a minha equipe, fala, Vlamir, a gente não te vê estressado. Eu falei, cara, eu não tenho direito de estar estressado. Até porque não vai resolver nada na minha vida. Né? E eu penso o seguinte, quando eu falei, com 38 anos de idade, estadiamento nível 3, e foi uma coisa tão maluca que o médico, primeiro eu fiz os exames em Curitiba, a pulsão, depois a confirmação através da biópsia, o médico falou o seguinte, falou, Vlamir, se você tivesse levado 80 dias para estar aqui, você ia a óbito e ninguém ia saber. Só depois, né, de fazer aí todos os exames que ia se identificar por que você morreu, porque eu não sentia nada
Sabe o que eu aprendi com isso? Que a gente tem que viver muito intensamente cada segundo. Porque se amanhã chegar o nosso dia, acabou. Então eu não deixo nada, falou, vou fazer amanhã, não, eu vou fazer hoje. Não, olha, eu vou descansar hoje porque amanhã eu faço. Não, eu vou fazer hoje e vai cansado mesmo, né? É isso, viver intensamente cada segundo, porque o dia que chegar, chegou. Então, e principalmente deixar, né? Deixar. O que vai ficar de legado? Né? O que vai ficar depois? Então, quando eu falo, né, o que mais me motiva no atletismo são as vidas que a gente toca, as vidas que a gente transforma e os exemplos que ficam, isso já valeu muito. E é isso, viver intensamente cada dia e poder entregar isso e usar, né, o esporte como uma ferramenta catalisadora disso tudo. O cara provou que ele é maquinista na veia, né? Ele deu um show de momento George aqui. Rapaz, que história, que história. Não tem muito o que falar mais, não, né? Não, né? Não. Começamos bem o ano, né? Tá quietinho? Você tá quietinho? Você tá quietinho? Que beleza, hein? Vlamir, obrigado, querido. Foi um prazer enorme da gente ter um pouquinho dessa aula aqui de gestão, de política pública de esporte, de transformação, de história de vida, né? De resiliência, enfim, acho que começamos bem o ano, né? E entendendo esses movimentos, esse posicionamento de Confederação Brasileira, enfim, o quanto o atletismo vem crescendo também, obviamente, passa por isso, pelo trabalho todo que você, liderando uma equipe, está fazendo, né? E não deu tempo de eu comentar, mas essa gravata eu achei ela espetacular. Pois é. Eu te aviso desde o boa tarde que eu dei quando ele chegou, eu falei, eu preciso comentar em algum momento da gravata, porque eu achei espetacular essa gravata. Enorme prazer, viu, Wagner? Eu que agradeço. Obrigado, Eric, obrigado, Jorge, obrigado a todos. Mais uma vez, estou super feliz, para mim é uma honra estar aqui. E eu falo, e aí me lembra um pouco quando eu falava do Joaquim Cruz, né? De eu ver o Joaquim Cruz e hoje ser meu amigo. Eu assisti o Maquinista, hoje eu sou maquinista, entendeu? Obrigado. Né? E mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pelo que vocês fazem para o esporte brasileiro, para o outro lado, para o esporte brasileiro, sem a sunga, sem a bermuda, sem o uniforme, o esporte brasileiro na gestão, no business, no marketing, né, que vocês cresçam, brilhem cada vez mais, né, e que tenham cada vez mais apoio, né, você empresário, invista na máquina do esporte, você está investindo no esporte brasileiro. Muitíssimo obrigado. Depois dessa, não tem mais o que... Não! Maquinadosport.com.br usar para as peças comerciais. O Regi tá ali. O Regi tá ali já. Atento, como sempre. Maquinadosport.com.br, @Máquina nas redes sociais. Nos vemos semana que vem. Começamos bem o ano, estreando, temporada 1 de 2026. Primeiro semestre, depois, após a Copa do Mundo da FIFA de futebol masculino, voltaremos com a temporada 2, mas ela está começando e começou hoje, em ritmo de bom ano novo para todos. Para todos. Legal. Valeu, obrigado. Obrigado.